Seja muito bem-vindo, muito bem-vinda a esse canal. Meu nome é Leandro e no vídeo de hoje nós vamos falar sobre como identificar ataques espirituais. Podemos classificar em dois pontos, em dois passos principais. O primeiro ponto, primeiro passo, nós vamos colocar as questões voluntárias e também involuntárias. E no segundo ponto, no segundo passo, nós vamos colocar um exemplo que tem nas Escrituras, que aborda exatamente o que é um ataque espiritual. Começando pelo primeiro ponto, por questões voluntárias, são aquelas relacionadas a vícios ilícitos, E egoísmo excessivo, as enganações, as omissões, E o que tem tudo isso a ver com os ataques espirituais? A pessoa que é ligada, é dada a série de vícios, ela atrai para si, para o seu estado vibracional, algo que não é de acordo com a vontade da luz superior. Ela acaba que toda essa vibração que ela atrai para si, ela vai se condensando, ela vai se materializando em algo que vai gerando cada vez mais distanciamento do seu principal foco, da sua principal maneira de encontrar reais soluções para o seu problema em si. Já foi falado que em outros vídeos que a questão em si, o cerne da questão, está nas emoções, na falta de controle de suas emoções. E esse descontrole acarreta em fugas, que as pessoas insistem em cometer e não resolver aquilo que de fato devem resolver, que são os seus pequenos traumas e também grandes traumas. O que então vai acarretando uma série de obstáculos para si mesmas no processo de ajuda nas decisões para resolver eles. É muito mais fácil tomar bebidas alcoólicas até o extremo para que o cérebro e também o corpo ele amorteça diante daquele sofrimento, daquela situação que está causando a ele ou a ela uma dor emocional, uma dor que foi gerada muitas vezes lá atrás por uma questão familiar ou até mesmo por uma questão entre amigos, geralmente pessoas que são mais próximas a essa pessoa. E aquilo ali não foi entendido, aquele ponto não foi esclarecido para si mesmo, gerando ali mesmo um conflito. E esse conflito, ele vai sendo mascarado, como dito antes, por emoções autodestrutivas. O álcool, as drogas e toda a linha relacionada à alteração de padrão emocional, ela vai então sendo cada vez mais consumida com
o artifício de que vai ser momentaneamente sanado aquele problema. Eu não penso sobre aquilo. A pessoa, né? A pessoa não quer pensar sobre aquilo. Então, é mais fácil essa fuga. Mas como então chegar aí a um consenso, a uma medida de autopreservação e, ao mesmo tempo, ajuda para sair desse estado? Todo vício, todo esse acúmulo emocional, já de angústia, envolvendo aí também já, né, a depressão, que nada mais é do que o acúmulo de pensamentos do passado, que a pessoa não consegue se libertar, não consegue entender os motivos que ocasionaram aquela situação. E tudo isso vai sendo deixado de lado, né? E, logicamente, se torna um problema cada vez maior. Mas o ponto, então, é como identificar aí o ataque espiritual? Seria muito bom se a pessoa ou a situação que ela se encontra fosse debatida, fosse comentada com uma pessoa capaz de trazer essa resolução, trazer essa conversa franca com essa pessoa. Geralmente, nós temos aí os terapeutas, temos também os psicólogos e também os psiquiatras para ajudar nessa questão até mesmo física, que geralmente o vício coloca a pessoa. Partindo da questão, saindo da questão física desses profissionais que podem ajudar, nós vamos então para a questão espiritual. Buscar ajuda em uma congregação, buscar ajuda com o responsável, pelo sacerdote, que entenda sobre as questões espirituais. É de grande valia para essa resolução desse problema, também emocional, lá atrás, que se torna espiritual também. Porque uma pessoa que tem os vícios acelerados, já numa falta de autocontrole, ela é fácil identificar que ela está sofrendo de ataques espirituais, porque ela não consegue mais ter o seu autodomínio, a sua plenitude de controle sobre a situação. Ela acaba descarrilando numa série de acusações, de agressões, e muitas vezes as pessoas olham e dizem: meu Deus, a pessoa está fora de si. Não é só a questão emocional descontrolada. Realmente, essa pessoa está sofrendo também de ataques espirituais. Lá no grupo onde eu participei, em outra cidade, chamado Grupo Sentido da Vida, onde nós trabalhávamos diretamente sobre questões envolvendo o plano espiritual, chegou certa vez lá uma senhora em que estava sendo segurada por dois homens. Um era o seu marido e o outro era o seu filho, em que ela necessitava de ajuda, porque ela não conseguia ficar em pé. E o que ela tinha? Ela, segundo essa família, pelos relatos que eles colocaram, essa
essa senhora, ela já tinha passado por uma série de psiquiatras, uma série de psicólogos, tomou muitos remédios e tomava, inclusive, ainda, para se controlar, né? Antidepressivos fortíssimos e outros também, para controle neural e outros remédios. E nada disso solucionava. E eles souberam que lá, naquele grupo, nós ouvíamos as pessoas, do que elas sentiam, e após isso tratávamos com uma simples conversa e orações. E eles resolveram levar lá. E eu lembro que foi inúmeras reuniões, várias reuniões. Ia num fim de semana, depois levava novamente, porque eles moravam no interior. E sempre era feito a conversa com os entes ali da família, né? Marido, o filho e a filha também que tinha, e também as orações. O que ocasionou tudo aquilo? O que causou todo aquele sofrimento? Eles não sabiam explicar, porque eram pessoas, agricultores, pessoas consideradas ditas normais, né? Não conseguiam saber. De um dia para a noite ela começou a perder o controle, o autocontrole, a brigar, a se avançar no seu marido, também nos seus filhos, que já eram adultos, do nada. E nós identificamos ali que haviam ataques espirituais, simplesmente algo que acontecia do nada. E a opressão que vinha, a dor no peito daquelas pessoas, era muito grande na época. E várias reuniões foram feitas para tentar acalmar eles, num sentido mais assim de aconselhamentos, e muitas orações. O resultado de tudo isso foi que, um belo dia, um dos amigos que lá estavam naquela reunião conseguiu visualizar vultos escuros próximo a essa senhora. E esses vultos, eles eram bem difíceis de sair dali. Insistiam. E todas essas reuniões e todas aquelas conversas que eram tidas, parece que não surtiam muito efeito. Até que um outro colega, literalmente, ele ouviu naquelas orações. A gente pedia orientação a Deus para que fosse colocado, fosse mostrado através de visões, através de uma palavra, de algo que Deus mostrasse àquela família o que estava acontecendo. E numa dessas reuniões, então, esse outro colega, ele ouviu, após todos estarem assim concentrados, ele ouviu que era necessário que aquela senhora pedisse perdão a todos aqueles vultos e que tentaria e faria o melhor que ela pudesse para ter uma vida reta, uma vida tranquila. Não que já não tivesse, porque no caso dela não havia vícios. Era uma pessoa, uma dona de casa normal, mas sempre teve um aspecto de ser mais positiva, né? Como se diz na gíria local aí, gostava de falar muito diretamente
para as pessoas sem pensar muito no que tinha a dizer. Era muito espontânea, até demais, gerando aí até mesmo uma agressividade, né, nas palavras. E tudo isso, então, nós começamos a trabalhar em cima do que foi ouvido dali. Nós entendemos como fosse uma orientação divina, de que ela teria que pedir perdão, liberar perdão para aquelas entidades, podemos dizer assim, para que então finalmente ela tivesse a paz e entregasse o seu coração a Jesus como seu único e suficiente Salvador. E assim ela fez. E a partir dali ela começou a recobrar cada vez mais a serenidade e o seu pleno viver. Começou a ter paz, e o outro colega já não enxergou mais aqueles vultos. E isso que era uma sala clara. Não tinha como dizer que era uma sombra, que podia ser de luz ou coisa que o valha. Não. Eu sei que parece ser difícil, né, de entender isso, mas de aceitar isso, mas é a verdade, é o que aconteceu. Esse grupo é o grupo Sentido da Vida. Ele existiu e ainda existe alguns integrantes aí numa cidade aqui do sul do Brasil. Então, como eu quero dizer nas questões voluntárias, é que algumas situações as pessoas buscam e mantam para si, e outras são involuntárias, como foi esse exemplo dessa senhora. São situações que ela não buscou, teoricamente, né? Apesar do seu pequeno comportamento ser mais emocionalmente alterado. Então, são duas situações que acabam identificando, em muitos casos, ataques espirituais. E o outro ponto, o segundo ponto, é a passagem de Jó, no livro sagrado, né? Na Bíblia. Se você ainda não leu Jó, aconselho que leia. Ali é falado, que dá um breve resumo, né? Ali é falado que Jó era um homem temente a Deus. Ele, todos os dias, pedia a orientação de Deus para si e para a sua família. E era extremamente próspero, era rico, considerado muito rico na época. Então, o inimigo de Deus, o Satanás, né, como muitos conhecem, o diabo, ele pediu licença a Deus para que tocasse em Jó. E aí então Deus veria que ele não ia mais seguir os caminhos de Deus após isso. Deus então concordou e autorizou ele tocar nele, mas não matar ele. E após isso sobreveio a Jó uma série de desgraças. Perdeu a sua família, seus filhos morreram, seus rebanhos morreram, veio a ele uma doença terrível, dolorosa, em que fala a Bíblia que ele se coçava com cacos de telhas, de tão forte que era aquela doença. Até mesmo a esposa dele
chegou e disse: por que você não amaldiçoa esse Deus e morra? E mesmo assim, ele não negou a Deus. Mas tem um ponto aí que eu quero salientar, que ele sempre tinha um medo de que algo ruim pudesse vir a ele, se ele não temesse a Deus. Sempre com aquele medo, sempre com aquele receio. Mas se me vier tal coisa, se me vier tal situação, mesmo tendo a fé. E analisando as Escrituras, nós podemos ver que esse medo, essa situação de receio de que algo pudesse vir para ele, é que abriu esse leque de situações negativas para ele. E onde o inimigo bateu exatamente como se fosse o calcanhar de Aquiles dele. É claro que, como ele não negou a Deus, ele resistiu até o fim. Deus depois deu tudo a ele de volta. E ele ainda durou muitos e muitos anos para ver a outra geração dele frutificar e crescer, prosperar. E ele prosperou muito. Ficou muito mais rico e próspero do que ele era, porque ele não negou a Deus. Mas ele sofreu um ataque espiritual, o que nós podemos identificar aí nessa passagem. Então, meus amigos, no vídeo de hoje eu vou ficando por aqui. Era a reflexão que eu gostaria e quis trazer hoje para vocês. Espero que tenha feito algum sentido e espero vocês no próximo vídeo. Um forte abraço, fique com Deus e fique na luz. Até lá.